Atención Brasil, comienza Opposite Extremes. Olá, eu sou a Rossana e esse é o Opposite Extremes. Seres FM. Hola audiencia de seres, comienza Opposite Extremes. Hoy, Rosana nos trae Egipto, un programa excepcional. Egipto, la gran civilización de nuestro tiempo. Egipto, en una apresentação exclusiva. Seres. O amor que você reprime é a dor que você carrega. Então, a proposta é essa: amar. Eu sou Rossana e esse é o Opposite Extremes. Extremos opostos. Você quer? Seres FM. Outras pirâmides. Além das 3 famosas pirâmides de Gizé e de mais algumas também bastante conhecidas, como a do faraó Djoser e a chamada pirâmide torta, dezenas de outras foram erguidas ao longo dos séculos pelos antigos egípcios. A pirâmide vermelha, que leva esse nome porque nela foi empregado um calcário rosado, o complexo funerário de Saúri, dotado de um elaborado sistema de drenagem de águas pluviais e cujos relevos mostram a partida de navios para uma terra distante, o monumento de Uenis, que se destaca por nele terem sido encontrados os mais antigos textos das pirâmides que se conhecem. Estes são apenas alguns exemplos. A lista conta com mais de 80 exemplares. Os textos das pirâmides. Os assim chamados textos das pirâmides são uma coleção de encantamentos reunidos sem uma ordem fixa determinada, não formando, portanto, uma narrativa contínua. Eles foram encontrados nas pirâmides dos seguintes faraós: Uenis da Quinta Dinastia, Teti, Pepe I, Merenre e Pepe I, todos da Sexta Dinastia, Ibe da Oitava Dinastia e nas pirâmides de 3 rainhas do faraó Pepe II. A maioria das inscrições ocorre em mais de uma pirâmide, mas poucas são repetidas em todas as pirâmides nas quais os textos são encontrados. Na pirâmide de Uenis, por exemplo, existem apenas 228 inscrições de um total já conhecido que excede 700. Por que foram construídas? O túmulo para um egípcio antigo era seu castelo da eternidade e deveria durar para sempre. Eles acreditavam que a sobrevivência após a morte dependia, em primeiro lugar, da preservação do corpo físico. Além disso, todo o material que se fazia necessário para o corpo e para o gado morto deveria ser suprido ao longo dos anos após a morte. Tais crenças levaram os antigos egípcios a dedicarem atenção especial à edificação de seus túmulos. E embora o formato dos seus sepulcros possa ter mudado ao longo do tempo, seu propósito fundamental permaneceu o mesmo ao longo dos 3.000 anos da história egípcia. Acerca das pirâmides, não foram encontrados registros pictóricos ou textuais que expliquem como as pirâmides foram planejadas ou construídas. O estudo detalhado dos momentos e o conhecimento crescente dos meios disponíveis na época tornaram possível determinar alguns detalhes construtivos. Várias questões, entretanto, continuam sem solução, e nesses casos, as respostas sugeridas baseiam-se apenas na crença de que, através dos meios propostos, poderiam ser atingidos os resultados que são observados hoje em dia.
Além da visão clássica do problema, várias tentativas de explicações alternativas têm surgido ao longo dos tempos. Religião. No Antigo Egito, o culto aos deuses e deusas fazia parte da vida cotidiana. Como em todas as civilizações, a religião era ligada à mitologia e às revelações espirituais. Grande parte das crenças religiosas eram centradas em torno do rio Nilo. As práticas religiosas também eram ligadas a movimentos celestes, como constelações, Sol, Lua e planetas, que, por sua vez, guiaram suas mitologias. O sistema de calendário do Antigo Egito é única para ambas as cosmologias dos egípcios e de sua religião. Ao contrário do sistema moderno, o calendário juliano, composto de 365 dias a um ano, os egípcios possuíam um sistema de calendário de 360 dias, com 3 temporadas cada, uma composta por 4 meses, com 30 dias em cada mês. As estações dos egípcios correspondiam aos ciclos do Nilo e eram conhecidos como inundação, a Ket pronunciada, que durava de 21 de junho a 21 de outubro, emergência, Proie pronunciada, que durava de 21 de outubro a 21 de fevereiro, e verão, Chomo pronunciada, que durava de 21 de fevereiro a 21 de junho. O início do ano, também chamado de abertura de ano, era marcado pelo surgimento da estrela Sírius na constelação de Canis Maior. A constelação surgia aproximadamente em 21 de junho, sendo chamada de a subida de Sótis. A estrela era visível antes do nascer do Sol e ainda é uma das estrelas mais brilhantes do céu, localizado no canto inferior esquerdo de Órion e tomando a forma do nariz de cães na constelação do Cão Maior. Muitas pessoas descrevem os sistemas de crenças como base o politeísmo ou a adoração de muitos orixás, exceto durante o reinado do faraó Akhenaton. Cerca de 2000 anos atrás, a mudança ocorreu em como as pessoas interagiam com as crenças religiosas de outras partes da região do Mediterrâneo, tendo em paralelo vários concorrentes e orientações, causando mudanças ao longo do tempo. O templo egípcio era considerado a casa de Deus e os membros do sacerdócio só eram autorizados a entrar além do átrio exterior. O adorador ordinário tinha que visitar e, quando trazia oferendas, era atendido por um sacerdote que as levava para o templo. Todos os templos eram rodeados por um muro e no exterior deste havia um buraco ou uma janela para que os adoradores pudessem ouvir e sussurrar suas orações, perguntas, ou deixar um bilhete com algumas palavras rabiscadas nele. O sacerdote que estava de plantão, em seguida tinha o cuidado de trazer as palavras à frente de Deus. Em cantos mais remotos da terra, longe dos grandes centros religiosos, os deuses eram reverenciados ardentemente. Talvez as ofertas não fossem tão generosas, nem o sacerdócio como tantas ou tão próspero, mas nessas aldeias ou pequenas cidades, onde não havia templo, um santuário era erguido ao ar livre. Muitas vezes era cuidado por pessoas da comunidade ou talvez por um sacerdote não incumbido do dever do templo, para que os serviços fossem realizados e os deuses atendidos na devida ordem.
Segundo capítulo de Egipto. Conduce Rosana. Nas casas haviam pequenos santuários e, muito comumente, estátuas de divindades locais, como Bes e Tauaré, ajudantes e protetores das crianças e mulheres, especialmente para a gravidez e o parto. Amuletos em forma de símbolos sagrados eram de uso frequente e de multitude de propósitos. Bes era uma antiga divindade egípcia representada por um anão robusto e monstruoso. Era o bobo dos deuses, senhor do prazer e da alegria. Possuía a aparência de um anão gordo e barbudo, feio ao ponto de se tornar cômico. Ele é muitas vezes representado com a língua de fora e segurando um chocalho. Quando esculpido ou pintado na parede, ele nunca aparece de perfil, mas sempre de frente, o que é único na arte egípcia. Também existem representações de Bes com características felinas. Bes é um deus pouco vulgar. Ele não parece ser de origem egípcia, mas de onde ele vem é desconhecido. Ele se parece com deuses encontrados na África Central e na África do Sul. Bes era inicialmente o protetor do parto. Durante o nascimento, Bes dançava à volta do quarto, abanando seu chocalho e gritando para assustar demônios que de outro modo poderiam amaldiçoar a criança. Depois da criança nascer, Bes ficava ao lado do berço, entretendo o bebê. Quando a criança ria ou sorria sem motivo aparente, acreditava-se que Bes estava algures no quarto a fazer caretas. Tauaré era uma deusa egípcia muito popular de proteção em geral, mas em particular da fertilidade e do parto. Como uma divindade doméstica, era retratada em camas e travesseiros. Mulheres grávidas comumente usavam amuletos com a imagem da deusa. Ela ajudava mulheres em trabalho de parto e repelia demônios. Frequentemente era encontrada na companhia de Bes, que tinha função semelhante. A gravidez, nascimento e seu resultado eram por vezes de grande risco tanto para as mães como para seu progenie. E Tauaré era uma das deusas que oferecia proteção contra os perigos envolvidos. Sua aparência grotesca provavelmente era requerida para repelir espíritos maliciosos. São relatados milagres em que fazia uma ama de leite sobrenaturalmente ter fartura em leite. Outro papel importante de Tauaré era guiar o falecido na vida futura. Neste papel, ela é vista em muitos papiros. Directo desde São Paulo, Brasil. Estamos presentando Opposite Extremes. Extremos Opostos. Assim, a religião desempenhou um papel importante e vital na vida diária, e todos os egípcios poderiam falar com o sacerdote, mesmo quando fizessem uma oferta simples, como um pedaço de pão no santuário da família. Haviam deuses para quase todos os aspectos da vida, até mesmo a mais comum das tarefas, como colocar sua maquiagem. O povo invocava os deuses homenageados com a participação de todos os dias em todos os templos. A adoração e o sacerdócio foram vitais para a sobrevivência do Egito. Uma sociedade sem deuses era inconcebível para a mente egípcia. A religião
ainda se caracterizava por 3 aspectos principais. Animista, a crença de que os deuses eram representativos das forças naturais, como inundações, lua e sol. Antropomórfica, deuses assumiam características humanas, como quando eles visitaram a terra. Politeísta, a religião egípcia continha um panteão de muitos deuses, alguns representando uma aldeia, outros representando todo o reino. Os egípcios tinham muitos deuses e deusas, o número era variável. Alguns deuses, como Amun, foram adorados em todo o país, enquanto outros tiveram apenas culto local. Muitas vezes, os deuses e deusas eram representados como parte humana e parte animal. O povo construía as estátuas dos deuses e deusas e suas paredes eram adornadas com suas semelhanças. Segundo capítulo de Egipto. Conduce Rosana. A criação do mundo conforme os egípcios. Houve um tempo em que não existia nem céu, nem terra, e nada senão a água primeva sem limites, amortalhada, contudo, em densa escuridão. Nessas condições, permaneceu a água primeva por tempo considerável, muito embora contivesse dentro de si os germes de todas as coisas que mais tarde vieram a existir nesse mundo, e o próprio mundo. Por fim, o espírito da água primeva, o pai dos deuses, sentiu o desejo da atividade criadora e, tendo pronunciado a palavra, o mundo existiu imediatamente na forma já traçada na mente do espírito e antes de se pronunciar a palavra que resultou na criação do mundo. O ato da criação, seguinte à palavra, foi a transformação de um germe ou ovo, do qual saltou Ra, o deus do sol, dentro de cuja forma brilhante estava incluído o poder absoluto do Espírito Divino, o Criador do mundo, Ra, o Deus Sol, adorado desde os tempos pré-históricos, sendo em 3800 a.C., considerado o rei dos deuses. Na quarta dinastia, suas oferendas eram apresentadas por Osíris, que mais tarde suplantou Ra. A criação do mundo conforme os egípcios. Houve um tempo em que não existia nem céu, nem terra, e nada era senão a água primeva sem limites, amortalhada, contudo, em densa escuridão. Nessas condições, permaneceu a água primeva por tempo considerável, muito embora contivesse dentro de si os germes de todas as coisas que mais tarde vieram a existir neste mundo e o próprio mundo. Por fim, o espírito da água primeva, o pai dos deuses, sentiu o desejo da atividade criadora e, tendo pronunciado a palavra, o mundo existiu imediatamente na forma já traçada na mente do espírito e antes de se pronunciar a palavra que resultou na criação do mundo. O ato da criação, seguinte à palavra, foi a formação de um germe ou ovo do qual saltou Ra, o deus do sol, dentro de cuja forma brilhante estava incluído o poder absoluto do Espírito Divino. O Criador do mundo, Ra, o deus do sol, adorado desde os tempos pré-históricos, sendo em 3800 a.C., considerado o rei de todos os deuses na quarta dinastia, e as suas oferendas são apresentadas por Osíris, que mais tarde suplanta Ra.
Papiro de Nessiamsu, 300 anos antes de Cristo. Ra, o deus solar, envolveu o abismo aquífero primevo por obra do deus Képara, que produziu esse resultado pelo simples pronunciar do próprio nome e que seu nome é Osíris, a matéria primeva da matéria primeva, sendo Osíris como resultado disso idêntico a Képara no que respeita às suas evoluções. Osíris, deus da ressurreição e da vida eterna nos campos de paz. Os egípcios de todos os períodos dinásticos acreditavam em Osíris, que, sendo de origem divina, padeceu a morte e a mutilação sob as potências do mal, após grande combate com essas potências, e voltou a levantar-se, tornando-se dali para frente rei do mundo inferior e juiz dos mortos. E acreditavam que, por ele ter vencido a morte, os virtuosos também poderiam vencê-la. Osíris é a união do Sol e da Lua, e foi morto e esquartejado em 14 pedaços por Sete, seu irmão, filho de Seb e Nut, marido de Néftis, que espalhou seus membros por todo o Egito e todo o universo, pois ao separar a dupla original, o Sol e a Lua, Sete dá origem aos planetas, às estrelas fixas e a todos os seres da natureza. Tudo isso nascido dos membros de Osíris, que foram arrancados e disseminados por todo o universo, o Egito. Entretanto, Osíris ligado à morte é o mundo atado, petrificado, privado da liberdade, submetido às leis da natureza e os ritmos implacáveis do destino. Sua irmã e esposa Ísis o trouxe de volta à vida após muito trabalho e esforço, utilizando as fórmulas mágicas que lhe dera Tut, e teve um filho dele, Horus, que cresceu e combateu Sete, vencendo-o, e assim vingou o pai. Osíris passou a ser igual ou maior que Ra. Ele representa para os homens a ideia de um ser que era, ao mesmo tempo, Deus e homem, e tipificou para os egípcios de todas as épocas a entidade capaz, em razão de seus padecimentos e morte como homem, de compreender-lhes as próprias enfermidades e a morte. Originalmente, encaravam Osíris como um homem que vivera na terra como eles, comera, bebera, sofrera morte cruel e, com a ajuda de Ísis e Horus, triunfara da morte e alcançara a vida eterna ao subir aos céus. Por mais que se recue no tempo das crenças religiosas egípcias, sempre há a crença na ressurreição, e a morte física pouco importava, pois o morto atingia o além, que é a representação da terra ideal no céu, e por isso era importante a conservação do corpo, pois o morto renascia no além. O centro do culto de Osíris durante as primeiras dinastias foi Ábidos, onde estaria enterrada a cabeça do deus quando for esquartejado pelas potências do mal. Os vários episódios da vida do falecido se constituíram em representações no templo de Ábidos. Com o tempo, ele passa de exemplo de ressurreição para a causa da ressurreição dos mortos. Osíris se torna um deus nacional, igual e, em alguns casos, maior que Ra. Na 18ª e 19ª dinastias, em 1600 a.C., ele parece ter disputado a soberania
das 3 companhias de deuses, o que quer dizer a trindade das trindades das trindades. Durante 5.000 anos no Egito, mumificaram-se os homens à imitação da forma mumificada de Osíris, e eles foram para os seus túmulos, crentes que seus corpos venceriam o poder da morte, o túmulo e a decomposição, porque Osíris os vencera. A principal razão da persistência no culto de Osíris no Egito foi provavelmente ele prometer a ressurreição e a vida eterna aos fiéis. Mesmo depois de haver abraçado o cristianismo, os egípcios continuaram a mumificar os seus mortos e a misturar os atributos de Osíris aos de Cristo, e as estátuas de Ísis amamentando seu filho Horus são o protótipo da Virgem Maria e seu filho. Anubis e Maat. Anubis é o nome grego para um deus chacal associado à mumificação e à vida após a morte na mitologia egípcia. Na língua egípcia antiga, Anubis é conhecido como Impo. A mais antiga menção conhecida de Anubis está nos textos das pirâmides do Antigo Reino, onde ele está associado com o enterro do rei. Neste momento, Anubis era o deus dos mortos mais importante, mas foi substituído durante o Império Médio por Osíris. Anubis leva vários títulos em conexão com sua função funerária, como aquele que está mediante a jornada, que ressalta sua importância como um protetor do falecido e suas tumbas, e o título de quem está no lugar do embalsamamento, associando-lhe com o processo de mumificação. Como muitas antigas divindades egípcias, Anubis assume diferentes funções em vários contextos. No Antigo Egito, segundo a religião, quando morria, o corpo continha partes de sua alma conhecidas como Ka, corpo duplo, e Ba, personalidade, e iria para o reino dos mortos. Enquanto a alma habitava em Campos de Auro, Osíris exigia trabalho de retorno para a proteção fornecida por ele. Estátuas eram colocadas nas tumbas para representarem o falecido. Na balança das duas verdades, o coração do falecido era pesada contra a pena Shu, da verdade e justiça, da deusa Maat. Se o coração fosse mais leve que a pluma, poderia repercutir, mas se fosse mais pesado, iria ser devorado pelo demônio Amut. Esta cena retrata o que ocorre depois que uma pessoa morreu, de acordo com os antigos egípcios. O falecido se põe diante de um concílio de 14 juízes para fazer uma contabilidade por seus atos durante a vida. O Ankh, a chave da vida, aparece na mão de alguns juízes. Em seguida, o chacal deus Anubis, que representa o submundo e a mumificação, conduz o falecido antes da escada. Em sua mão, Anubis possui o Ankh. Ele faz a pesagem do coração do falecido na bandeja esquerda. Contra a pena Shu de Maat,
a deusa da verdade e da justiça, na bandeja direita. Em alguns desenhos, a deusa Maat não tem apenas a sua pena, e sim é mostrada sentada na bandeja. Se o coração do falecido supera a pena, ele possui um coração mais pesado e com maus atos. Neste caso, Amut, chacal sem olhos, com 3 bocas, ou um animal com o traseiro de um hipopótamo, corpo de um leão e a cabeça de um crocodilo, vai devorar o coração, condenando o falecido ao esquecimento por toda a eternidade. Mas se o coração supera a pena e o falecido levou uma vida justa, pode ser apresentado a Osíris para juntar-se aos bons na vida após a morte. Tut, Deus Ibis, Deus da sabedoria, um Deus cordato, sábio, assistente e secretário arquivista dos deuses, fica pronto para gravar o resultado. O Opposite Extremes já tem sua página no Twitter, @OppositeExtreme. Espero você lá. Os órgãos internos eram removidos e tratados. Durante grande parte da história egípcia, eram conservados em vasos de argila ou de pedra. Estes eram chamados canopos ou jars e eram tampados com rolhas feitas em forma de 4 cabeças, sendo elas humana, babuíno, falcão e chacal, que representam os espíritos protetores, que são os 4 filhos de Horus. O coração era removido para ser pesado contra uma pena que representa Maat, para determinar a justiça moral. O cérebro era sugado para fora da cavidade craniana e jogado fora, pois o egípcio achava inútil. Pertences pessoais eram colocados no túmulo para auxiliar os mortos em sua viagem para a vida futura. Texto extraído do Livro dos Mortos. O Livro Egípcio dos Mortos, Papiro de Ani, de 1240 a.C. Durante o Império Novo, de 1550 a 1070 a.C., a maior parte das fórmulas dos textos dos sarcófagos, acrescidas de diversas estrofes novas, passou a ser escrito em rolos de papiro, os quais eram colocados nos ataúdes ou em algum local da câmara sepulcral, geralmente em um nicho cavado com essa finalidade.
quando postos no sarcófago, costumavam ser encaixados entre as pernas dos corpos, logo acima dos tornozelos, ou perto da parte superior das coxas, antes de serem passadas as bandagens. Tais textos, que formam um conjunto com cerca de 200 estrofes, referentes ao mundo do além-túmulo, ilustrados com desenhos para ajudar o falecido na viagem para a eternidade, foram intitulados pelos modernos arqueólogos de Livro dos Mortos. Entretanto, conforme explica o especialista em história antiga A. Abu Bakr, este título é até certo ponto enganoso. Na verdade, nunca existiu um livro desse gênero. A escolha das estrofes escritas em cada papiro variava segundo o tamanho do rolo, a preferência do adquirente e a opinião do sacerdote escriba que as transcrevia. Um livro dos mortos médio continha entre 40 e 50 estrofes. Segundo capítulo de Egipto. Conduce Rosana. Livro dos Mortos é o nome comum para textos antigos funerários egípcios, conhecido como livro de vinda ou ida. O nome Livro dos Mortos foi dado pelo alemão egiptólogo Carl Richard Lepsius, que publicou uma seleção de alguns textos em 1842. Para os egípcios, este conjunto de textos era considerado como obra do deus Tut. As fórmulas contidas nestes escritos podiam garantir ao falecido uma viagem tranquila para o paraíso, e como eram grafadas em material de baixo custo, permitiam que qualquer pessoa tivesse acesso a uma terra bem-aventurada, o que antes só estava acessível ao rei e à nobreza. Em verdade, essa compilação de textos era intitulada pelos egípcios de Capítulos do Sair à Luz, ou Fórmulas para Voltar à Luz. O objetivo deste compêndio, nos ensina o historiador Maurice Crusoe, fornecer ao indivíduo todas as indicações necessárias para triunfar as inúmeras armadilhas materiais ou espirituais que o esperavam na rota do Ocidente. O Livro dos Mortos constituía uma coleção de magias, encantos, senhas, números e fórmulas mágicas para a utilização do falecido na vida após a morte. Esta obra descreve muitos dos princípios básicos da mitologia egípcia. Eles eram destinados a orientar os falecidos através de vários ensaios que eles seriam encontrados antes de atingir o submundo. O conhecimento de feitiços apropriados era considerado essencial para alcançar a felicidade após a morte. Mágicas ou encantamentos variavam de maneiras distintas entre os textos de diferentes múmias ou sarcófagos, dependendo da proeminência e outros fatores de classe do falecido. A ideia central do Livro dos Mortos é o respeito à verdade e à justiça, mostrando o elevado ideal da sociedade egípcia. Era a crença geral que, diante de Osíris, de nada valeriam as riquezas, nem a posição social do falecido, mas que apenas seus atos seriam levados em conta. Foi justamente no Egito que esse enfoque de que a sorte dos mortos dependia do valor de sua conduta moral enquanto vivo ocorreu pela primeira vez na história da humanidade. 1000 anos mais tarde, essa ideia altamente moral ainda não se espalhara por nenhum dos povos civilizados que conhecemos. Na Babilônia, como entre os hebreus,
os bons e os maus, eram vítimas do além e sem discernimento das mesmas vicissitudes. A mais antiga das versões conhecidas data do século XVI a.C., durante a 18ª dinastia, de 1580 a 1350 a.C. Basicamente, incorporou duas coleções anteriores da literatura religiosa egípcia, os textos dos sarcófagos e os textos da pirâmide, os quais eventualmente foram substituídos pelo Livro dos Mortos. Os textos dos sarcófagos basicamente substituíram os textos da pirâmide com mágicos feitiços funerários ao final do antigo Império Egípcio. Com efeito, eles democratizam o pós-vida, eliminando a exclusividade real do texto da pirâmide. Na maior parte, como o nome moderno desta coleção de feitiços implica, o texto era encontrado no Reino Médio em caixões de funcionários e seus subordinados. No entanto, podem ser encontrados os feitiços inscritos nas paredes dos túmulos, estelas, baús, papiros e máscaras de múmia. Segundo capítulo de Egipto. Conduce Rosana. O texto das pirâmides era um conjunto de litanias rituais exclusivas ao faraó, destinadas a ilustrar o caminho à eternidade. Diferindo do Livro dos Mortos, do qual seria uma das fontes, o texto não levava a julgamentos, e sim a perfeita união com o Deus Sol. Os textos foram encontrados em várias pirâmides e mastabas faraônicas do Antigo Império, como as dos reis Unas, Pepe I, Pepe II e etc. Seu conteúdo variava de túmulo a túmulo, assim como as divindades associadas ao texto. Naturalmente, havia fatores de coesão entre os hinos, como a presença constante do mito da criação de Heliópolis, assim como uma clara preponderância de Ra. Em suas construções de frases, na forma de colocação do sujeito, vemos evoluções na escrita egípcia. O texto, então, apresenta uma constituição arcaica, mas de grande mutação de texto para texto. Estas mutações, além de gramaticais, eram históricas. A presença de Ra nos textos mais antigos é menor, assim como a influência de outros deuses. O texto das pirâmides constitui o mais valioso dos textos do Antigo Império, sendo base de muitos escritos seguintes. Alguns dos hinos que o compõem, como o hino canibal, remontam o período protodinástico. Caiu em desuso com o tempo, jamais voltando à moda, tanto devido à exclusividade como pela existência do mais barato e democrático Livro dos Mortos. No Novo Império, foi muito estudado por Khaem Khazé, filho de Ramsés II e grande sacerdote de Ptah, quem reformou a necrópole de Saqqara e as pirâmides, repintando os signos nas paredes. Livro dos Céus. Este livro, desenvolvido durante o final do Novo Reino, descreve a passagem do Sol através do firmamento. Intimamente relacionado está o livro da Vaca Celestial. Relata a viagem do Sol no interior de Nut, deusa do céu. Ela engole o Sol no fim do dia e dá a luz a ele todas as manhãs. O livro da Vaca do Céu
começa com o mito da destruição da humanidade, a versão egípcia da história do grande dilúvio. A luz do dia começa, sendo sempre presente, e os seres humanos e os deuses coabitavam na terra. Este era retratado como um paraíso, mas os seres humanos se rebelaram contra o deus do sol, Ra. Ra enviou Hathor como olho, cobra, para punir os rebeldes, que começa a destruí-los com fogo. Ela começa a aplicar o castigo, mas assumindo a forma feroz de Sekhmet, passando a matar de forma indiscriminada a humanidade. Horrorizado com as dimensões que o castigo tomou, Ra entende que tem que afastar a deusa da matança, recorrendo a um estratagema. Dá a beber à deusa uma cerveja na qual foi adicionado um colorante vermelho, da cor do sangue, que a embriaga e que acaba por se esquecer do castigo. Ra então rearranjou o céu e o submundo. Consequentemente, a terra foi reorganizada. A segunda parte relata a ascensão de Ra ao céu às costas da sua filha, a deusa vaca Nut. Cansado de governar e desiludido com a maldade dos seres humanos, Ra nomeia Tut como seu representante na terra. Até então, o céu e a terra não estavam separados, sendo o tempo eterno, e a humanidade e os deuses viviam juntos. O deus Shu, os 8 deuses Re, o faraó, seguraram a Nut na forma de vaca, que agora se encontra separada de Geb, a terra. Foi desta forma que se criou o dia e a noite. Começando com Ramsés IV, 2 dos livros do céu eram geralmente colocados próximos uns dos outros sobre os limites máximos dos túmulos reais. Eles descreviam uma dupla representação de Nut volta para trás. O foco está sobre o deus do sol, mas outros corpos celestes também estão incluídos. De um modo geral, os livros enfatizam cosmografia e a topografia do céu, um tema que teve seu início no livro da Vaca Celestial. Embora os limites máximos astronômicos encontrados nas tumbas de Sete I, por meio de Ramsés III, também podem ser vistos como precursores dos livros do céu. Estes livros são geralmente considerados como composto do livro de Nut, o livro do dia e o livro da noite. Directo desde São Paulo, Brasil, estamos presentando O Opposite Extremes. Extremos Opostos. Seres FM. O Opposite Extremes já tem sua página no Twitter, @Opposite Extreme. Seres FM. Espero você lá. Segundo capítulo de Egipto, conduce Rosana. O livro da porca. Temos, na verdade,
muito poucos exemplares do livro de Nut. Encontramos exemplos no cenotáfio de Sete I em Ábidos e no túmulo de Ramsés IV, embora este último seja abreviado. A última evidência deste livro é um comentário escrito no período romano e uma versão incompleta no túmulo de Mutirdes, encontrados na 26ª dinastia. O texto já acrescentado que acompanha as legendas foi reproduzido no papiro Carlsberg em Demótico. Foram Jean-François Champollion e Rosselini Hipólito que publicaram o primeiro desenho da representação da deusa do céu. Estas e algumas investigações se deram a partir da versão encontrada no túmulo de Ramsés IV e no Osirion em Ábidos, que não havia sido descoberto naquele momento. O livro em si é de natureza pictória e assemelha-se ao livro da vaca celestial. Nut é mostrada como uma mulher apoiada pelo deus Shu, que possui seu corpo no ar. Curiosamente, no túmulo de Sete I, é orientado corretamente o pôr e o nascer do sol, mas não no túmulo de Ramsés IV. O livro se destina a fornecer uma topografia do céu e uma compreensão do curso diário do sol. Também fornece uma definição das regiões distantes do céu que estão nas trevas e as águas primordiais não tocadas pelo sol. Eles não têm fronteiras ou direções cardeais. Ainda há uma explicação sobre aves migratórias e seus ninhos. No cenotáfio de Sete I em Ábidos, encontramos um texto relatando uma briga entre Geb e Nut, porque ela está engolindo seus filhos, as estrelas. A disputa é resolvida por seu pai, Shu, que informa que a porca deve dar à luz às estrelas para que elas possam viver. Seres. Foram Jean-François Champollion e Rosselini Hipólito que publicaram o primeiro desenho da representação da deusa do céu. Estas e algumas investigações se deram a partir da versão encontrada no túmulo de Ramsés IV para o Osirion em Ábidos, que não havia sido descoberto naquele momento. O livro do dia. O livro do dia foi encontrado na necrópole real em Tanis, juntamente com trechos encontrados no túmulo de Osorkon II e uma versão quase completa no túmulo de Shoshenq III. Também está representado dentro do túmulo de Ramsés VI. A versão mais recente do livro que temos é do túmulo privado de Ramose, que data da 25ª dinastia. Apenas breves componentes do texto em relação às horas do dia foram descobertas em sarcófagos e papiros do final do período. Também estão relacionados com os hinos das horas do dia do pronaos do templo de Edifu. Champollion originalmente apresentou uma cópia da versão do livro da Câmara do Sarcófago e dos corredores do túmulo de Ramsés VI, mas que recebeu pouca atenção. Em 1942, Alexandre Piankov publicou uma edição do livro, mas sem levar em conta a versão Tanis. As cenas e legendas deste livro estão organizadas sob a figura da deusa do céu Nut, com os braços e as pernas esticados. Todas as figuras dentro da cena apontam o rosto do chefe da porca e o fim do livro. Dispostas horizontalmente em 5 registros,
o texto segue o curso das 12 horas do dia. Este arranjo, no entanto, não deixa claro onde termina uma hora e começa a próxima. Uma representação do prólogo e do encerramento se destacam do texto principal. Também deve ser notado que o livro do dia e o livro da noite podem ter sido concebidos como uma obra única, mas eles são apresentados em peças separadas no túmulo de Ramsés VI. O livro do dia é notável, porque, ao contrário da maioria dos textos funerários, é focado na jornada do Deus Sol durante o dia, ao invés de sua viagem noturna pelo submundo. Assim, o Deus Sol aparece com uma cabeça de falcão, e não com sua imagem noturna de cabeça de carneiro. No entanto, os cenários do submundo, como a expulsão de Apófis e o campo dos juncos, ocorrem no meio da composição. Este livro está preocupado com a enumeração das divindades e pouco com o texto descritivo. O livro da noite. A primeira versão do livro da noite que conhecemos vem do Osireion, em Ábidos, e só se estende até a 9ª hora da noite. Houve uma cópia no túmulo de Merneptah, no teto da antecâmara. Ramsés IV incluiu este livro ao lado do livro de Nut, no teto do seu quarto sarcófago, embora apenas na 4ª hora. No entanto, o túmulo de Ramsés VI nos dá 2 exemplares completos, um ao lado oeste, no teto da câmara do sarcófago, enquanto a segunda versão é espalhada através das câmaras anteriores. Ambas as versões são complementadas pelas representações do livro do dia. Encontramos também cenas do livro no túmulo de Ramsés IX. Em todos esses casos, o livro é retratado no teto das tumbas do Novo Império, embora em Tanis eles estejam nas paredes. O Zorcon II, combinado com o livro do dia, enquanto o Shoshenq III seguido da versão 7 primeiro. Durante o período da tarde, foram encontrados trechos do livro em vários túmulos, juntamente com fragmentos de nilômetro da roda. Mesmo na 30ª dinastia, também podemos observar exemplos em sarcófagos, onde são combinados com os horários de Anduat. Há também o texto da 2ª hora da noite, encontrados nos santuários solares de Deir, El-Banhi, Medinet, Rabu e Karnak. O livro da noite é dividido em 12 seções, separadas umas das outras por uma linha vertical do texto, designada como porta. Ao contrário do livro de portas, estes precedem a hora da noite a que pertencem. Os braços e pernas de Nous representam o primeiro e o último portão, embora a primeira hora não seja apresentada. Para cada hora, há um texto introdutório que fornece os detalhes mais importantes, embora as legendas restantes sejam breves. Segundo capítulo de Egipto. Conduce Rosana. O livro está organizado em 3 registros que são escalonados, descrevendo uma viagem em uma barca. Nela,
estão Deus do Sol em seu santuário, rodeado pelas bobinas da serpente Mehen, enquanto uma outra serpente o protege. A tripulação do seu barco possui Sia na proa, como porta-voz do deus Ru, na popa, Maat, e na versão de Ábidos, o rei. Os desenhos mostram várias divindades, apresentando também vários grupos de pessoas mortas, incluindo os bem-aventurados e os condenados. Na frente do barco está um grupo de homens nus, liderados pelo rei. Não há um texto descritivo e os registros não são divididos em cenas. No final, um resumo de todo o curso do Sol é fornecido. Directo desde São Paulo, Brasil, estamos presentando Opposite Extremes. Extremos Opuestos. Seres efêmeros. Curiosamente, o inimigo do Sol Apophis não aparece neste livro, mas o inimigo de Set é mencionado várias vezes. Este livro complementa o livro do dia, começando no ponto onde o deus Sol é engolido por Nut e termina quando ela dá luz a ele na parte da manhã como um escaravelho. O deus Sol assume uma forma com cabeça de carneiro. Somente na versão de Set I há restos de um texto introdutório. O deus do Sol nos fornece uma explicação do objetivo de sua viagem através do submundo, que tem a ver com o julgamento dos condenados e o transporte dos bem-aventurados. A escuridão primeva é mencionada como uma área de fronteira. Seres. Esto es Seres FM, desde Montevideo, Uruguai. O Livro das Portas é o principal guia mais antigo encontrado em tumbas da 19ª a 20ª dinastias pertencentes ao Reino Novo, ainda que tenha aparecido no túmulo de Horemheb, último rei da 18ª dinastia. Analisando seu significado, este foi de grande importância, pois permitia que o rei morto navegasse pela rota do além junto com o Deus Sol, para que sua ressurreição pudesse ocorrer. Enfatiza a travessia de portas com deidades guardiãs, e deve-se conhecer os nomes para realizar cada travessia. O Livro das Portas surgiu no túmulo de Ramsés o Grande e no sarcófago de Sete I. Descreve a viagem noturna do Sol, que passa pelas regiões das 12 horas, transpondo 12 portas sucessivas, cujos guardiões têm nomes aterradores. À saída das 12 horas, ele renasce após uma passagem no Num, caos líquido primordial, tal como uma reprodução da criação. Neste livro, não é o conhecimento dos obstáculos e dos seus nomes que permite alcançar a vitória. O Sol deve fazer oferendas para se reconciliar com os poderes noturnos. A alma é obrigada a passar por uma série de portas nas diferentes fases do percurso. Cada porta está associada a um Deus diferente e exige que o falecido reconheça o caráter particular da divindade. O texto sugere que algumas pessoas passarão ilesas e que outras sofrerão tormento no lago de fogo. As entidades têm nomes diferentes, usam roupas em cores diferentes, mas são idênticas em todos os outros aspectos
e portam uma estrela de 5 pontas acima de suas cabeças. A maioria das entidades são específicas no livro das portas. Não aparecem em outros lugares na mitologia egípcia, e assim tem sido sugerido que o livro originou um sistema para determinar o tempo durante a noite, com uma deusa em cada portão, sendo uma representação da estrela principal que aparece durante a hora. Não há certeza de quando exatamente o livro foi composto, e como outros livros do submundo, está preocupado com a viagem noturna do Sol. Comparado com Anduar, as horas são um pouco deslocadas. Além disso, devido ao agrupamento de divindades e pessoas mortas, elas são mais claramente diferenciadas umas das outras. Em seguida, no Anduar, os mortos aparecem vinculados às suas respectivas regiões das horas da noite. Aqui também, um estatuto especial do Rei Morto é mais claramente definido, já que ele acompanha o Deus do Sol para o seu renascimento no período da manhã. Na verdade, a maioria das versões contém adições aos textos e representações que se referem diretamente ao rei. Anduar, o livro da Câmara Secreta. O mais antigo dos livros funerários reais é o Anduar. Anduar literalmente significa o que está em outro mundo. É um importante texto antigo funerário egípcio do Império Novo. Como muitos textos funerários, foi grafado no interior do túmulo para servir de referência ao falecido. Ao contrário de outros textos funerários, no entanto, era reservado apenas aos faraós ou favorecidos da nobreza. Ele conta a história de Ra, o deus do sol, viajando pelo submundo entre o momento que o sol se põe no oeste e sobe novamente ao leste. Entende-se que o faraó morto está em rumo a esta mesma viagem para, finalmente, se unificar com o Deus Sol e tornar-se imortal. O submundo é dividido em 12 horas da noite, cada uma representando vários aliados ou inimigos que virão de encontro ao faraó e ao Deus Sol. Os nomes de todas essas entidades que aparecem no Anduar totalizam centenas de deuses e monstros. Na verdade, um propósito primordial do livro é fornecer os nomes dessas criaturas para o espírito do faraó morto poder chamá-los em ajuda ou usar de chaves para derrotar os inimigos. A primeira versão completa do Anduar é encontrada na tumba de Tutmés III, no Vale dos Reis.
Directo desde São Paulo, Brasil. Esto fue por Seres The opposite extremes. Extremos Opuestos. Seres FM.